Olá, olá! Sejam muito bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite, você que está aí do outro lado. Eu me chamo Saulo Micheli, sou advogado de startups e estamos aqui iniciando mais um episódio, o terceiro episódio da nossa websérie Direito de Startups na Prática. Seja muito bem-vindo para você que está caindo aqui pela primeira vez. Nós iniciamos essa websérie para comentar sobre direito de startups, para falar sobre direito de startups na prática, e estamos utilizando para isso os episódios do seriado O Anjo Investidor, do reality show O Anjo Investidor, liderado pelo João Kepler. Então, o primeiro aviso é que a gente recomenda demais que você assista os episódios. Eu sempre boto aqui embaixo o link para o episódio inteiro. Isso aqui, o que a gente faz é um conteúdo educativo para comentar um pouquinho sobre questões de direito de startups, tomando como base a realidade tratada por aquele programa. Eu vou deixar aqui também os links para os episódios anteriores, caso você não tenha ainda assistido. Bom, como eu falei para vocês, esse é o terceiro episódio. A gente vai tratar da Celebrities, a startup que se candidatou a receber um investimento do João Kepler lá no programa O Anjo Investidor. Vamos entender um pouquinho, então, o que essa startup chamada Celebrities faz. A nossa startup chama Celebrities, ela tem 3 anos e pouco de vida e hoje o que a gente comercializa para os nossos clientes é um serviço de marketing de influência. A gente desenvolve campanhas publicitárias usando essa mídia de influenciador. Então, basicamente, o que eles fazem é um serviço de matchmaking e de marketing de influencers, de influenciadores digital de nicho, Então, eles pegam esses influenciadores digitais, através do algoritmo próprio deles, eles fazem toda a filtragem, toda a seleção em uma espécie de ranqueamento ou classificação para saber qual o grau de alcance que esse influenciador vai ter. Para quê? Para que seja um marketing muito nicho, Então, uma pessoa que é reconhecida naquele ramo de um produto ou de um serviço, ela vai ser utilizada para anunciar para a sua rede, para a sua audiência, aquele produto ou serviço. Isso, claro, gera muito mais credibilidade, porque alguém que tem a confiança, que o público sabe que é entendedor daquele nicho, daquele mercado, Então, basicamente, é isso que a Celebrities, essa startup, que tem mais ou menos 3 anos e meio de idade, faz, Do nosso ponto de vista aqui do programa de hoje, nós vamos focar em 2 assuntos principais que foram abordados diversas vezes ali ao longo do episódio, claro, suas questões jurídicas de distribuição de lucros e de valuation, A gente vai dar o enfoque para as startups dessas 2 questões. Bom, se você não assistiu ainda, a gente no primeiro episódio dessa nossa websérie, que tem o link aqui embaixo, a gente já falou um pouco sobre a diferença entre distribuição de lucro e de prolabore e algumas questões tributárias relacionadas a isso, Aqui eu vou abordar umas questões mais específicas do dia a dia da startup, mas primeiro eu queria explicar para vocês o que é o lucro, ou o que é o resultado. Quando a gente troca a palavra lucro por resultado, fica um pouco mais claro esse entendimento. Então, o resultado, que pode ser lucro ou pode ser prejuízo, é justamente o resultado final de uma operação de uma empresa. Final quando? O calendário que ela escolher. Normalmente as empresas escolhem um calendário do ano civil, 1º de janeiro a 31 de dezembro, mas você pode apurar isso num trimestre, num mês, num bimestre, enfim. Ou seja, você vai apurar esse resultado e no final das contas vai saber se sobrou dinheiro ou se faltou dinheiro. Se sobrou dinheiro é o lucro, se faltou dinheiro, isso é o prejuízo. Pode parecer óbvio, mas tem muita gente que não entende muito esse conceito de lucro, lucratividade, e acaba confundindo, principalmente quando algum tipo de dinheiro é pago aos sócios, acaba confundindo o prolabore com o lucro, Então, por exemplo, para pagar prolabore não necessariamente você tem que ter lucro. O prolabore entraria contabilmente, economicamente, como um custo dessa empresa. E o dividendo ou o lucro vai entrar como um resultado somente positivo. Legal? Uma questão aí mais básica para a gente definir essas bases da nossa conversa. Entendido isso, um outro ponto muito importante que poucas pessoas sabem é que existe a possibilidade de fazer uma distribuição assimétrica ou desproporcional de lucro. O que é isso? Como regra geral, a divisão de lucros ou de dividendos ou de resultados
vai ser proporcional à participação societária de cada sócio. Então, se um sócio tem 50% de cotas ou ações de uma empresa, ele vai receber 50% do resultado, vai receber 50% do lucro. Se o outro tem 20%, vai receber 20%, 10% de participação vai receber 10% de lucro e assim sucessivamente. Mas é possível, o Código Civil prevê isso no artigo 1007, que haja uma distribuição assimétrica, desproporcional de lucro, ou seja, um sócio tem 30% de participação societária, mas ele vai receber ou mais ou menos em termos proporcionais dessa distribuição de lucro. E o porquê disso, né? Por que o Código prevê isso? Porque tem sociedades que funcionam assim, que se entende que a contribuição daquele sócio não é somente como capital, ele traz um ativo como, por exemplo, a imagem dele, o nome dele é uma marca, o fato de ele estar ali dentro pode gerar muito mais resultado para a empresa, ou o tipo de serviço, de input, de experiência, de conhecimento que ele tem, pode valer muito mais do que simplesmente o capital aportado e diversas outras situações que a prática traz para a gente na realidade do dia a dia e da advocacia, do empreendedorismo. Então, existe essa possibilidade lá no 1007 do Código Civil, mas tem que estar escrito no contrato social, tem que estar previsto no contrato social. Se não tiver previsto, não vai poder fazer essa distribuição desproporcional de lucro, tá? Então tem que estar lá previsto no contrato social, está lá dito isso no artigo 1007 do Código Civil. E como que é feita essa distribuição, né? A distribuição é feita através de uma reunião de sócios, uma assembleia de sócios, ou seja, os sócios vão apurar o resultado da empresa e vão decidir se vão distribuir lucro, quanto que vão distribuir, se não vão distribuir, enfim. E aqui entra a primeira questão das grandes diferenças entre uma startup e uma empresa normal, e o João Kepler até fala isso lá no episódio, né? Ele trata disso, ele chama a atenção que os sócios dessa empresa, da Celebrits, estão recebendo tanto prolabore quanto distribuição de lucro. Eles chamam de dividendos lá, mas o nome técnico para uma sociedade limitada seria lucro. E vocês, os 3 sócios, vocês estão recebendo, tirando prolabore? Sim. Você chama de dividendos ou chama de prolabore? A gente tem uma porcentagem pequena de prolabore e uma outra parte de dividendos. Dividendos é que me chamou a atenção. Precisa reinvestir tudo que ganha. Por que está distribuindo resultado se a empresa ainda precisa de investimento para crescer? Ele chama a atenção disso porque isso não é normal em uma startup. Então, aqui já trazendo o assunto para o mundo das startups, a gente sabe, o João Kepler fala isso diversas vezes, eu falo isso diversas vezes, mas uma das grandes diferenças de uma startup para uma empresa normal, para uma empresa tradicional, é que a startup tem foco total, 100% em crescer, para trazer aquele crescimento exponencial, para trazer aquele crescimento escalável, né? Então, se a gente fosse fazer um gráfico do crescimento de uma empresa tradicional, o ideal ele seria crescente sempre, mas com uma inclinação pequena, né? Não tem nada fora do comum, é pequeno um pouquinho para frente. Uma startup não, ela não cresce quase nada para depois lá na frente ela fazer assim, né? Isso que é um gráfico exponencial, um crescimento escalável. Só que para que ela possa conseguir isso, ela tem que focar todo o dinheiro que entra, todo o dinheiro que sobra, todo o resultado, todo o lucro que ela venha a ter, ela tem que reinvestir para que ela possa crescer, já que o objetivo principal dela, principalmente nos primeiros anos de idade, como é o caso aqui da Celebrits, não é gerar lucro para os sócios, é gerar crescimento para a própria empresa. Então, se numa empresa tradicional o natural é querer receber lucro, receber dividendo no final do mês, no final do ano, numa startup, principalmente no início da sua vida, o natural é reinvestir tudo isso para que isso gere crescimento, né? Isso gere crescimento de mercado, de escala, de potencial de cliente, internacionalizar, né? Então, o João Kepler chama a atenção por conta disso. Ele já não gosta muito disso, de saber que os sócios recebem prolabore e recebem uma parte de divisão de dividendos. E vocês vão ver também que o Thiago Nigro, quando entra na mentoria lá para o founder da Celebrits, ele menciona a mesma coisa. Ele vai falar justamente isso, que na empresa dele, Thiago Nigro, as coisas só começaram a funcionar melhor quando ele sentou com os sócios e estabeleceu uma regra que 25% do lucro, 25% do resultado era para ser reinvestido na própria empresa. Isso deu capital de giro, eles tiveram uma folga maior no caixa e puderam assim tomar decisões melhores de investimento sem estar com a corda no pescoço, sempre com caixa baixo. Então, esse é um ponto de alerta, essa é uma questão importante. Vamos virar a página agora
passar para o valuation, né? A questão do valuation que a gente vai ouvir aí praticamente em todas as conversas sobre startups, a gente vai ouvir, vai ver em todos os episódios do Anjo Investidor, porque é uma questão central quando há uma conversa entre investidor e founder, né? O que é valuation? Vamos lá. Valuation nada mais é do que o método de avaliação de um ativo, de uma empresa, de uma sociedade, né? Então, existem diversos métodos de avaliação, como fluxo de caixa descontado, múltiplos de mercado, valor patrimonial de uma sociedade. Acontece que, trazendo de novo essa realidade para o mundo das startups, esses modelos de avaliação de empresa não funcionam para as startups, também principalmente nos seus primeiros anos de crescimento, porque todos eles levam mais ou menos em consideração o poder de gerar lucro, o poder de gerar ou poder de gerar caixa ou ativo patrimonial que esteja sempre no positivo para que aquela empresa tenha algum tipo de valor. E como a gente acabou de falar, né, as startups, principalmente no seu começo, elas não estão preocupadas com isso. Então, provavelmente que o resultado dela vai estar no vermelho. Provavelmente que ela vai estar gerando prejuízo ou no máximo empatando, o que a gente chama de break-even, né? É o ponto de equilíbrio. Então, esses métodos tradicionais, eles falham muito na avaliação de startups e até de empresas tradicionais no começo de vida delas. Legal, mas como que se avalia uma startup, então? Bom, como toda avaliação de qualquer ativo, no final das contas, quem dá o preço é o mercado. Quem dá o preço é a negociação entre comprador e vendedor. Isso vale para o seu imóvel, não importa se você anuncia ele por 200 mil, por 500 mil, por 1 milhão. O preço mesmo é quanto alguém paga por aquilo. É isso que determina o preço no mercado. Isso vale no mercado de bolsa de valores, isso vale em todos os mercados. Você pode dar o preço que você quiser, mas no final das contas, aquele ativo vale o quanto que alguém pagou por aquele ativo, né? E isso o João Kepler deixa muito claro também. Ele, na hora de bater o pé ali na negociação, ele fala exatamente isso, né? Que ele está dando preço e que aquilo não é negociável. Só que tem um grande detalhe aí no mundo das startups também, que é o que se chama de esteira de investimentos, né? Você já deve ter ouvido falar sobre isso, se não ouviu falar ainda, procura aí esteira de investimentos, que nada mais é do que a ordem que as startups vai receber seus investimentos. Então, tem lá o capital anjo, aí o pré-seed, o seed, o série A, série B, série C, até chegar lá no IPO. Isso varia um pouquinho, uma fase pode ser pulada ou não, mas normalmente essa esteira e essas fases de investimento, elas são bem estabelecidas. E aí, como não existe uma fórmula muito efetiva para se avaliar uma startup, por conta de tudo isso que a gente já falou aqui, e por conta de que ela realmente está muito incipiente, não se sabe ainda o que ela vai fazer, a capacidade do que ela tem para fazer. De repente ela pivota amanhã, ou seja, ela muda de curso, ela estava pensando em A, ela muda para Z, e o Z que era o caminho do sucesso. Então são muitas incertezas, são muitas variáveis que fazem com que seja extremamente difícil ou impossível, eu diria, de fazer uma avaliação concreta para uma startup. Isso aliado com diversas outras circunstâncias, fez com que houvesse essa esteira de mercado, essa esteira de investimentos de uma startup, e que em cada fase dessa que eu falei para vocês, do pré-seed, do seed, da série A, exista em mercados mais desenvolvidos, como está sendo o nosso caso, parâmetros de avaliação. Então, uma série A, uma startup, ela tem um valuation de X a Y, não pode muito fugir dessa banda, desse gap de variação, digamos assim. Até porque, e aí outra coisa que fica muito bem clara lá no episódio, até porque se você extrapola muito, por exemplo, a avaliação do investimento seed aqui, na hora de fazer a série A, os investidores da série A, lá, os fundos de venture capital, eles não vão gostar, porque aquela startup já foi muito avaliada, ela já foi sobrevalorizada na rodada anterior. Então vai sobrar pouco espaço para que numa série A eles invistam e ganhem valorização numa série B ou num exit que venham a fazer dos fundadores. Então essas rodadas têm mais ou menos uma banda de precificação, porque já o mercado já vem seguindo um padrão e já tem mais ou menos também a possibilidade de múltiplos de ganho em cada fase de investimento.
Então, numa rodada seed, eu não posso extrapolar muito o padrão que o mercado está seguindo, porque senão eu inviabilizo a próxima rodada de investimento. Isso é ruim para o investidor, é ruim para os founders, é ruim para a startup, porque aí vai travar, vai engessar os investimentos dela. Então, por isso que o João Kepler ele até fala assim, olha, o seu valuation pode fazer sentido do ponto de vista contábil, ou seja, o que ele está querendo dizer. Se fosse utilizar uma das fórmulas que eu passei aqui para vocês de avaliação de empresa tradicional, poderia até chegar próximo a fazer sentido. Mas ele fala assim, não faz sentido do ponto de vista de uma startup, justamente por conta da fase da rodada de investimentos que ele está. Ele não pode sobrevalorizar nessa rodada, porque senão ele aperta demais a possibilidade de ganho dele e dos próximos investidores das próximas rodadas. Qual é o valuation do negócio? É um valuation que está hoje em 17 milhões. 17 milhões é um valor alto para esta rodada que você está propondo para uma captando R$1 milhão. Entenda que em startup, nesse business, o valuation é setado pelo investidor. O valuation da Celebrities pode fazer sentido contábil, mas não faz sentido para rodadas de investimento, de fundraising que nós chamamos. Então, por isso, eu fiz uma proposta para enquadrar o valuation dela no que eu acredito que seja o mais adequado para o momento dessa startup. E é muito importante que seja dito o seguinte, isso não é ganância do João Kepler, isso não é porque o investidor está sendo ganancioso e está querendo diminuir o valuation, diminuir a avaliação que ele está dando para aquela startup, está sendo muito rígido, dizendo que isso não é uma negociação. Não, de certa forma ele está protegendo aquela empresa, ele está protegendo aquela startup, está protegendo aqueles fundadores que estão por trás, porque se ele não faz isso, ele acaba com a possibilidade de futuros e novos investimentos em novas rodadas. Então ele pode fazer isso agora, os investidores, os founders iriam achar lindo, mas daqui a um ano e meio, 2 anos, eles não conseguiriam captar investimento no mercado justamente porque eles teriam fugido muito, sobrevalorizado muito nessa esteira de investimentos. Tá? Então vejam que a lógica aqui é bem diferente de um valuation para a empresa tradicional. E você que quer atuar nesse ramo, seja você criando a sua startup, seja você sendo founder, seja você atuando como advogado de startups, tem que ficar ligado, tem que entender bem como que o ecossistema funciona, como que essa esteira de investimentos funciona, para que você possa ou atuar ou captar bem os seus investimentos, planejar bem todas as suas rodadas de investimentos, caso você queira fundar uma startup, você já seja o founder de uma startup, e caso você seja um advogado, para que você possa justamente dar os conselhos, dar a assessoria de uma maneira correta, como quem entende do negócio, como quem entende do mercado, para que o seu assessoramento não saia pela culatra, para que você dê um aconselhamento simplesmente jurídico, mas que não tenha ressonância com as práticas do mercado, que não tenha ressonância com o que o mercado pede, com o que o mercado faz. E aí você, se não tiver esse conhecimento também, pode acabar travando ou até matando o futuro daquela startup. Então, é importante demais saber o que o mercado está praticando, como que o mercado faz isso, para que você possa atuar de maneira correta, sem fugir muito. É claro que vai ter exceção, claro que vai ter um ponto fora da curva, claro que vai ter alguém que só vai querer esse investimento nessa rodada e não precisa mais, depois já está bem, porque o próprio faturamento já está alimentando bem o crescimento. Tudo isso a gente sabe que existe. O que eu estou tratando aqui de uma maneira geral, de uma maneira pedagógica, é o que se faz na média, né? O que é o usual do mercado. As exceções a gente trata como exceção. Mas para que você conheça a exceção e saiba lidar com a exceção, você precisa saber a regra, e é assim que o mercado está caminhando. Legal, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado desse nosso terceiro episódio. Se gostou, curte aqui o vídeo aqui embaixo, se inscreve no canal, clica também no sininho para que você não perca nenhum conteúdo aqui do nosso canal, recomenda o nosso canal para outras pessoas e vai dando seu feedback, vai comentando aqui, tô gostando, não tô gostando, não deu para entender o assunto, deu para entender o assunto, aprofunda mais ou deixa um pouco mais raso, ou o tempo de duração do programa tá bom, não tá bom, vai dando feedback para que a gente possa melhorar e para que essa websérie fique bacana demais para vocês. Legal? Um grande abraço, um grande beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.